Quero convidar nós, os que ficamos, porque tem um grupo grande indo, né, de jovens, adolescentes, que bênção, que bênção. Tinha tempo que eu não via tanta gente sair assim do grupo de jovens e adolescentes. Amados, vamos abrir então o texto bíblico que está proposto para a nossa reflexão nesta manhã, que se encontra no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 39. E mesmo assentados como os irmãos se encontram, convido a atenção dos irmãos para acompanharem a leitura do texto. O som está muito alto aí para os irmãos? Não? Tá bom? Está alto aqui para mim. Se puder. Tá bom. Então, é para o pregador falar mais baixo, né? Beleza. Boa estratégia. Bom, irmãos, Gênesis capítulo 39. Os irmãos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga escola dominical. Como ninguém falou, então podemos fazer a leitura. Tá bom. A estratégia continua a mesma. Obrigado. Diz assim o texto, irmãos. Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa, para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo,
então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, o tema proposto para a nossa reflexão nesta manhã está aí colocado. Com Deus triunfamos nas adversidades. A igreja pode repetir comigo? Com Deus triunfamos nas adversidades. E creio que não há nenhum personagem da Escritura Sagrada que pudesse ilustrar melhor essa verdade. José. E nós abrimos o texto com uma informação. Potifar comprou José. José foi comprado. Nessa semana, teve um episódio que viralizou na internet. Um médico lá de Goiás filmou um funcionário seu acorrentado a pesadas correntes e grilhões e fez uma brincadeira chamando aquele seu funcionário de escravo e fazendo chacota com aquela situação. Não sem razão, viralizou na internet, nas mídias sociais, e depois esse médico tentou se explicar, e quanto mais tentava se explicar, mais se enrolava. Mas parece que para muitos da elite brasileira, a escravidão é motivo de chacota. E o racismo no Brasil ainda tem sido motivo de piada, tem sido motivo de piléria. E o texto que nós lemos começa com José sendo comprado. E aí eu quero fazer um paralelo inicialmente, porque se nós lermos o capítulo 37 de Gênesis, José está sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Então, o capítulo 37, José foi vendido. No capítulo 39, José foi comprado. Então, veja vocês, irmãos, a experiência de José, sendo vendido, sendo comprado, se sentindo bem que um objeto, algo sem valor, algo desprezível, algo descartável. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam à adversidade, onde muitas vezes é possível que nós possamos nos sentir assim, como um objeto, algo sem valor, algo descartável. Interessante, irmãos, que José era um bom filho, era um filho dedicado ao seu pai, à sua família. E não foi à toa que José, ele desfrutava de uma certa predileção do seu pai. A Bíblia diz que Jacó, seu pai, amava mais José do que a seus irmãos. Isso não é coisa que deva se fazer, mas a Bíblia traz essa verdade. E José não trazia boas notícias dos seus irmãos para o seu pai. Mesmo assim, o seu pai pede que ele vá levar a refeição para os seus irmãos que estão lá em Siquém. E José vai a Siquém. E os irmãos de José estão em Siquém. Foram a Siquém. Mas que cidade é essa? A cidade onde 2 dos irmãos de José haviam
protagonizado uma chacina. Simeão e Levi tinham procurado vingar a sua irmã, que foi possuída por um príncipe daquele povo, de Siquém, e eles admitiram dar a sua irmã em casamento àquele príncipe, desde que todos os homens da cidade fossem circuncidados. E todos foram circuncidados. Só que ao terceiro dia, quando a dor da circuncisão, que é hoje uma cirurgia de fimose, por assim dizer, aqui no contexto brasileiro, quando os homens estavam mais debilitados, nesse momento, aproveitando-se da fragilidade de todos os homens daquela cidade, Simeão e Levi mataram todos os homens daquela cidade. E eles estão de volta a Siquém. Essa gente está de volta a Siquém. E Jacó manda o seu filho amado para ir lá levar refeição aos seus irmãos. Ele vai. José obedecia de forma deliberada aos seus pais, ao seu pai. Ele foi, levando a refeição para os seus irmãos. Meus irmãos, se a gente percorrer depois em casa o capítulo 37, nós vamos ver que no verso 18, seus irmãos conspiraram contra ele para o matar. Nós vamos ver, meus irmãos, que no verso 19, seus irmãos o tratam com desdém. Vem lá, o tal sonhador. No verso 20, irmãos, do capítulo 37, eles jogam José numa cisterna. E José, nessa cisterna, gritando, esperneando, eles não dão ouvidos ao seu irmão. E se banqueteiam com aquilo que José tinha levado para os seus irmãos. E no verso 20 ainda, aqueles seus irmãos se comportam como destruidores de sonho. Vendamo-lo e vamos ver em que vão dar os sonhos dele. Rúben tenta salvar o seu irmão. Tenta salvar. Mas Rúben se mostra um homem de meias medidas. Não consegue livrar José de todo da mão dos seus irmãos. E José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Meus irmãos, José não tinha o menor controle sobre o que acontecia na sua vida. E José foi vendido pelos seus próprios irmãos e foi comprado por Potifar. Foi comprado por Potifar. Ele se sente, às vezes, um joguete nas mãos de quem está vendendo, de quem está comprando, mas a Bíblia diz, no verso 2 que nós lemos, que José veio a ser um homem próspero. José veio a ser um homem próspero. Potifar passou às mãos de José tudo o que tinha. José achou mercê perante Potifar. A casa de Potifar foi abençoada por causa de José. A fidelidade de José passou pela prova de fogo. José mostrou-se fiel a toda prova. A prova veio quando ele estava cumprindo a sua obrigação, fazendo o que devia ser feito na casa de seu senhor. José vai parar na cadeia. Vai parar na cadeia. Meus irmãos, às vezes tem até uma expressão popular que diz que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Parece que na vida de José era assim. Quanto mais ele se dedicava a Deus, quanto mais ele fazia aquilo que devia ser feito, mais ele vinha dando para trás.
vendido pelos seus próprios irmãos, agora lançado na cadeia por alguém que ele só lhe foi fiel. A Bíblia diz: Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. O profeta Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu queria, irmãos, refletindo sobre esse tema, com Deus triunfamos nas adversidades. Em primeiro lugar, o que José fez, a atitude mental de José, e nós devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, para triunfarmos com Deus nas adversidades, nós devemos escolher e cultivar uma atitude positiva. Escolher e cultivar uma atitude positiva. Escolha e cultive na sua vida uma atitude positiva. Deus dirige as circunstâncias em favor de José. José foi levado ao Egito, José foi tirado do anonimato, lá dos rincões onde habitava com a sua família, e foi transportado para o centro nevrálgico do mundo. A potência daquela época era o Egito. O Egito era o berço da civilização mundial. José foi levado para a casa do oficial de Faraó, colocado no centro do maior império do mundo. Deus era com ele. Ele enfrentou a cara feia dos seus irmãos, mas ele recebeu a face sorridente do Deus Todo-Poderoso. Ele enfrentou o ódio dos seus irmãos, mas ele recebeu o amor de Deus. Ele enfrentou a inveja dos seus irmãos, mas ele recebia o carinho de Deus. Deus fez de José um homem próspero. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Tudo que José colocava a mão, ia para frente. Deus abençoava. Por intermédio dele, bênçãos fluíam às pessoas à sua volta. Deus fez de José um homem leal. José não fugiu de Potifar quando este o comprou. Ele floresceu onde ele foi plantado. José foi leal do primeiro dia em que foi comprado por Potifar até aquele dia fatídico que ele foi lançado na cadeia. José cultivou uma atitude positiva, meus irmãos. Um homem com uma atitude positiva sempre encontrará uma saída. Há uma história, uma ilustração, que diz que um neto, enquanto o avô dormia, o avô bigodudo, passou um queijo, não sei se é uma puína, falei puína ao Franchuva esses dias, ele mineiro, não sabia o que era uma puína. Eu acho que um mineiro que não sabe o que é uma puína, que não sabe nem o que é um pão de queijo, mas tinha aquela aguinha que dá no queijo, um neto passou, e ficou aquele fedor no nariz do avô. O avô acordou e falou: mas esse quarto fede. Saiu do quarto, foi para a sala, mas essa sala fede. Saiu, foi lá fora e falou: o mundo fede. Muitas vezes, o que está fedendo não é o que está lá fora, é o que você está enxergando aqui dentro, o que você está sentindo no seu interior. José ousou ter uma atitude positiva.
Alguém já disse, irmãos, que a vida é 10% aquilo que acontece com você. 10% é aquilo que acontece com você. Mas 90% é aquilo que você, é como você reage àquilo que acontece com você. O homem é aquilo que ele pensa. Provérbios 23, verso 7, diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Filipenses 4, verso 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. José foi um homem de uma atitude positiva, na casa do seu pai, a despeito de trazer mais notícias do seu irmão, mas quando foi encorajado pelo seu pai a levar a refeição para os seus irmãos, ele está presente, atitude positiva. É vendido, é comprado, e na casa do seu senhor, ele tem uma atitude positiva, ele faz o melhor, e diz a Bíblia, que tudo que ele fazia prosperava. José teve uma atitude positiva na sua vida, mesmo assim, ele vai parar na cadeia, e lá na cadeia também, meus irmãos, ele tem uma atitude positiva. Diz o texto, verso 22, que José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Você pode repetir isso comigo? O que é que José fez na cadeia? José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Repita comigo. José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Você e eu, nós temos feito tudo o que se devia fazer aqui? Temos feito isso? Tem sido essa a nossa atitude? Tem sido a nossa atitude positiva? Nós temos feito tudo quanto se deve fazer aqui? José fazia tudo quanto se devia fazer ali. José se mostra incansável. Vai servir o pai, é vendido pelos irmãos, é comprado por Potifar. Vai servir Potifar, é vendido, é jogado na cadeia. Na cadeia ele faz o que tem que ser feito. Ele é um homem que tem uma atitude positiva. Também fala de diligência, fala de responsabilidade, fala de dar conta daquilo que tem que ser feito. Tinha um pastor presbiteriano, lá em Cachoeiro do Itapemirim, reverendo Jader Gomes Coelho. O Rui conheceu, eu conheço, os mais velhos como eu e Rui. Hein? Ô Rui, sei que você, né, é um garoto aí, mas enfim. Não sei quantos aqui conheceram o reverendo Jader Gomes Coelho, lá no sul do estado, Luzia. Não vou denunciar mais ninguém, mas o reverendo Jader, ele era um homem assim, com uma atitude muito positiva em tudo que fazia. Certa feita ele, acho que na preparação do centenário da igreja presbiteriana aqui no Espírito Santo, ele disse uma frase que aquilo me marcou, e eu tenho levado sempre comigo. Ele disse o seguinte: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Você pode repetir comigo? Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. José era isso. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E José fazia o que era certo. José não cogitava de fazer aquilo que dava certo.
mas ele cogitava de fazer aquilo que é certo. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. José podia tranquilamente, olha, eu vou ceder esse capricho dessa senhora. Vai ser um escândalo menor, porque vai ficar aqui. Eu vou fazer aquilo que vai dar certo. Ele não cogitou em fazer aquilo que dá certo. Ele só cogitava em fazer aquilo que é certo. Aquilo que deve ser bem feito. Escolha e cultive uma atitude positiva. Mas em segundo lugar, irmãos, já tratei esse assunto aqui em outra oportunidade. Em segundo lugar, fecha a porta na cara da autopiedade. Fecha a porta na cara da autopiedade. Bata a porta na cara da autopiedade. José mantinha seus olhos no foco. José olhava para frente. Ele não cantava aquele hino que muita gente canta aí nas igrejas, que diz mais ou menos assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, porque a vitória tem sabor de mel. Não, ele não cantava isso, não. Ele não tinha tempo para investigar quem tentou o mal contra ele, depois vou dar o troco. A teologia da vingança, não, você me aguarde. Não, José caminhava para frente, não tinha tempo para isso. Ele bateu a porta na cara da autopiedade. A autopiedade, meus irmãos, faz a pessoa viver do passado, em vez de encarar corajosamente o presente. A pessoa não tira os olhos do retrovisor. Imagina um motorista que vai sair para dirigir o carro. Eu vou guiar o meu carro olhando no retrovisor. Faz a pessoa viver reclamando da vida. Tinha até um personagem do desenho animado, da minha época, hein? Da minha época. Ó Deus, ó vida. Tinha até uma nuvenzinha que ficava chovendo só onde ele ia passando. Assim é a pessoa que se entrega à autopiedade. Coitadinho de mim, tudo que acontece comigo, olha, eu aqui vendido pelos meus irmãos, meu Deus, aqui na casa do meu senhor, eu servindo com fidelidade, fui parar na cadeia. José bateu a porta na cara da autopiedade. José era muito diferente dos seus irmãos, muito diferente. José reagiu com integridade ao estresse e ao infortúnio. Já os seus irmãos reagiram com ciúme, concupiscência e ódio. Resultou no assassinato, seus irmãos eram assassinos. Seus irmãos provocaram cometer incesto, porque houve um dos irmãos que chegou a possuir a mulher do seu próprio pai. Tramas de morte seguidas de venda à escravidão em relação ao próprio José. Olha como eles reagiam às circunstâncias. E aqueles irmãos criaram um embuste que fez sofrer muito o seu próprio pai, simulando a morte do filho amado daquele homem, de Jacó. José não era assim. José reagia de forma diferente às circunstâncias. O escritor George Livingstone, ele escreve o seguinte acerca de José: em contraste com os irmãos,
José era jovem de extraordinária força moral, que não se entregou à amargura, à autopiedade ou ao desespero, e venceu as dificuldades com corajoso senso de responsabilidade e altos valores morais. José foi levado ao Egito, foi parar na casa do oficial de Faraó. Deus vai tecendo os acontecimentos da vida de José, porque Deus está trabalhando na vida de José. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz, e nós lemos isso aqui, que Deus, o verso 21, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Meus irmãos, o Senhor foi benigno a José, foi benigno na casa dele, foi benigno na viagem, foi benigno na casa do patrão, foi benigno na prisão. Deus foi benigno para José. Nem todas as pessoas humanas foram benignas com ele, pelo contrário. Pelo contrário. José não internalizou nenhum sentimento doentio de alta piedade. Deus fez de José vitorioso nas adversidades e não vítima das adversidades. Deus quer fazer de nós vitoriosos nas adversidades e não vítimas das adversidades. Interessante a história do Simão Cireneu. Cirene é uma cidade do norte da África. E aquele homem foi fazer uma visita a Jerusalém. Imaginamos que ele fosse um turista, fazer um turismo de negócio ou turismo em Jerusalém. Ele está passando e se vê no centro de um acontecimento, aquele Galileu levando a sua cruz. De repente os soldados o constrangem e o obrigam a carregar a cruz de Cristo. E eu fico imaginando aquele homem africano, carregando a cruz de Jesus. Ele transforma aquela adversidade no maior acontecimento da sua vida, porque ele tem contato com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ele pode conhecer e entregar a sua vida ao Senhor. Mas ele podia ter saído dali. Que azar meu! Olha só, o que me aconteceu aqui em Jerusalém? Eu não tinha nada a ver com essa história. Ele transforma aquele acontecimento em algo maravilhoso. Não se entregou a sentimentos de autopiedade. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, em terceiro e último lugar, sonhe um sonho novo. Sonhe um sonho novo. José era um homem sonhador. Sonhou em casa, sonhou na casa do patrão, sonhou na prisão, e Deus deu a ele até o discernimento dos sonhos. E José não abriu mão dos seus sonhos. E os sonhos de José foi o que mantiveram vivo e animado. Sonhe um sonho grande, o bastante para fazê-lo crescer e além, usar todas as habilidades e talentos que Deus te deu. Sonhe um sonho grande o bastante que te leve a crescer. O escritor Dale Galloway, no seu livro Reconstrua a Sua Vida, ele conta a história da sua mãe. Seu pai morreu e a sua mãe ficou muito debilitada e sem vontade de fazer nada na vida, meio que desgostosa, e ele vivendo a 4.000 quilômetros da mãe, preocupado,
pouco podia fazer por ela, a não ser manter contato semanal, esporadicamente falando com ela, e aquela preocupação, e a mãe sem vontade de fazer nada, sem apetite, sem disposição para nada, até o dia que ela percebeu a mudança na mãe. A mãe criou um programa na igreja e deu o nome de Joy Joy. A palavra joy em inglês significa alegria, né? Enjoy, joy, significa alegria. Mas joy, enjoy, significava assim, a abreviação das palavras em inglês job, old e yoff. Aí os americanos aí me socorram, né? Trabalho de jovens idosos. Trabalho de jovens idosos. E aquela senhora começou a se envolver em atividades voltadas à terceira idade, ao grupo da terceira idade da própria igreja. E de repente ela foi preenchendo a sua agenda e ajudando as pessoas do seu entorno, de repente estava envolvida no ministério, de repente um sonho novo, uma nova esperança, uma nova expectativa na vida daquela senhora. José era um homem sonhador. José foi mordomo de Potifar. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos entregou. Somos mordomos da vida, a vida não é nossa, é de Deus. Da nossa família, a família não nos pertence, pertence a Deus. Os nossos bens não são nossos, pertencem a Deus. Nós somos, como José, mordomos daquilo que o Senhor entregou às nossas mãos. José enfrentou a tentação. Todos os seres humanos enfrentam a tentação. Todos os seres humanos enfrentaram a tentação. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo enfrentou a tentação. Foi tentado pelo diabo no deserto. A diferença entre todos os seres humanos e o Senhor Jesus é que Ele não pecou. Mas todos nós somos pecadores. José tinha muitas razões para ter caído ali, meus irmãos. Mas ele não caiu, não sucumbiu à tentação. Pastor Hernandes, comentando sobre esse texto, ele diz que José era um adolescente. José era um homem forte e bonito. José estava longe da família. Tinha até algumas razões de ter queixa da família, muitas razões. José, ele era um homem, era um escravo, foi vendido, foi comprado. Ele foi tentado diariamente, todo dia, insistentemente. José finalmente foi agarrado. Traição é grande quebra de confiança. José chama isso de maldade, pecado contra Deus. Interessante, irmãos, que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi despido da sua túnica. Agora José, na casa de Potifar, foi despido pela mulher de Potifar. Não sei, mas talvez o Arnaldo Jabor, cineasta brasileiro, que morreu essa semana, né? Teve um filme aí que ele deu o título, Toda nudez será castigada. Não sei, talvez tivesse olhado para a vida de José. Toda vez que é despido, ele é castigado. Interessante, irmãos, que a mulher, o amor da mulher para José se transforma em ódio. E agora aquela mulher quer ver o mal de José. Tem uma fábula, as raposas estão olhando aquelas uvas lindas, se deliciando, mas o fato de não poder alcançar, começa a praguejar e falar mal das uvas, essas uvas estragadas. Mais ou menos o que aconteceu com aquela mulher. E olha, meus irmãos, interessante o verso 14, o servo hebreu, e ela fala hebreu 2 vezes. Quando o marido chega, fala, aquele servo hebreu, o antissemitismo já estava presente. Já estava presente.
Essa semana também teve um influenciador digital, um comentarista, defendendo a organização de um partido nazista. Se a mulher de Potifar vivesse nos nossos dias, ela ia dar uns likezinhos. Esse hebreu... Ia falar o nome desse influenciador digital, ia falar Calói, mas não é Calói, é Monark. Na minha época, Monark era assim, era marca de bicicleta. Aí, um negócio de bicicleta, ia falar Calói, ia falar da pessoa errada. Meus irmãos, José não sucumbe à tentação. José prefere fazer grandes coisas para Deus. Presta atenção nisso, irmãos. José prefere tentar fazer coisas grandes para Deus, correndo o risco de fracassar, do que não fazer nada e ser bem-sucedido. Eu vou repetir. José, porque sonhava sonhos novos, ele preferia tentar fazer algo grande para Deus e corria o risco de fracassar, do que não fazer nada e ser bem-sucedido. José ficou ali na prisão. José está na prisão. Vamos nos transportar nesse momento com José. José está na prisão. Mas José faz da prisão um ambiente de crescimento dos seus sonhos. Eu pergunto a você agora que está aqui ou que está nos assistindo em casa. Onde você está agora? Onde está o momento da sua vida agora? Onde você se encontra existencialmente? Sei que nós que estamos aqui na igreja, do ponto de vista geográfico, estamos aqui na Avenida da América, número 80, Glória, pertinho de Cristóvão Colombo. Geograficamente estamos aqui, mas existencialmente, onde é que você está agora? José estava na cadeia. E aí? E daí? E daí? O sonho dele crescia na cadeia. Eu gosto muito de um hino que a gente canta aqui na igreja. Diz mais ou menos assim. Eu não sou tão afinado, né? Mas diz assim: o aleluia, sim é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. José tinha essa certeza. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. José está na cadeia, José está no céu. José está na casa de Potifar, José está no céu. José está na cisterna, José está no céu. Porque com o Senhor é céu ali. Eu repito a pergunta: onde é que você está agora? Onde é que você está agora? O que determina o lugar, o que determina a pessoa não é o lugar, mas o que determina o lugar é a pessoa. Onde é que você está agora? Para concluir, meus irmãos, José foi liberto daquela cadeia. Passaram-se 13 anos. Foi vendido com 17 anos de idade. Começou a trabalhar na casa do seu senhor. Da casa do seu senhor foi para a cadeia. Da cadeia, ele mofa na prisão, mais alguns anos, depois de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó. Mas depois desse tempo, Deus vai preparando José. Deus vai esculpindo no caráter de José a semelhança do seu filho amado.
Pastor Hernandes diz que nada é mais forte do que uma mentira, exceto a verdade. Nada é mais forte do que uma mentira, exceto a verdade. A verdade vem à tona, José é posto em liberdade, e José recebe o título, parecido com o título que o Senhor Jesus Cristo recebeu. José recebe o título Zafenate Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Com Deus, triunfamos nas adversidades. José escolheu e cultivou uma atitude positiva. Escolha você também e cultive uma atitude positiva. José fechou a porta na cara da autopiedade. Faça isso você também. Bata a porta na cara da autopiedade. Não sinta pena de você mesmo. E sonhe um sonho novo. Que Deus possa nos conduzir, triunfando nas adversidades, em nome de Jesus. Amém?